Olá! Seja bem-vindo a mais uma apresentação de lançamento dos produtos Philco Britânia. Falaremos um pouco sobre o novo freezer vertical Philco PFV24A e todos os seus recursos. Visão geral. Funcional e espaçoso, o freezer vertical Philco PFV24A foi feito para facilitar o seu dia a dia. Eficiência energética. Com classificação energética selo A+++, ele garante até 31% de economia de energia. Capacidade. São 242 litros de capacidade, oferecendo muito mais espaço para armazenar seus alimentos com praticidade. Organização interna. Conta com 7 gavetas, facilitando a organização e o acesso aos alimentos. Modos de funcionamento. Possui modo freezer, turbo freezer e eco, com controle de temperatura prático e intuitivo para mudanças rápidas. Estrutura e dimensões. Design vertical compacto, com aproximadamente 170 cm de altura, 57,5 cm de largura e 59,5 cm de profundidade. Diferenciais. Livre de CFC e, portanto, sendo mais sustentável para o meio ambiente. Gás refrigerante R600A. Sistema Eco Inverter, maior economia de energia, trabalha silenciosamente além de possuir uma vida útil muito maior. 2 rodízios ou rodinhas que facilitam o deslocamento. 7 gavetas removíveis para melhor aproveitamento do espaço interno. Porta reversível que se adapta ao seu ambiente. Philco PFV24A. Mais organização, economia e eficiência para sua cozinha. Aviso importante. As informações, especificações e parâmetros estão sujeitos a alterações devido a modificações ou melhorias técnicas sem qualquer aviso prévio. As especificações precisas são apresentadas na etiqueta da placa de identificação, etiqueta no produto. Além dos recursos já mencionados anteriormente, destacamos: disponível em versões 127 ou 220 volts, com baixo consumo de energia e operação eficiente. Painel eletrônico facilita o controle de temperatura e oferece funções como modo eco, ajuste de temperatura e operação prática no dia a dia. Porta reversível, permitindo adaptação ao layout da sua cozinha. Para mudar a posição da porta, consulte o manual que acompanha o produto ou um posto autorizado da sua região. A Philco Britânia também possui canais de atendimento saque onde poderão ser fornecidas as orientações necessárias ao usuário. Falando um pouco sobre o painel de controle e suas funções. O freezer vertical Philco PFV24A possui na parte superior do gabinete, logo atrás da porta, um pequeno painel digital, onde podemos escolher o modo de operação e o seu correto funcionamento através de luzes de seleção. Destacamos aqui os modos de operação. Selecione um modo de operação entre as 3 opções, sendo: modo normal. Ao pressionar o botão modo, as luzes dos modos Super ou Eco serão apagadas e o usuário poderá selecionar a temperatura pelo botão Temp, que fica ao lado do botão modo. Pressionando mais uma vez, você poderá acessar os demais modos de operação, sendo: modo Super Congelamento ou Super Freezer, refrigeração rápida do seu interior, e o display do painel mostrará as letras SF. Neste modo, a luz SUP do painel irá acender. Importante! O freezer se manterá no modo Super Congelamento por aproximadamente 26 horas, até atingir a temperatura ideal e congelar os alimentos. Modo Econômico ou Eco. O freezer passará a operar no modo econômico e o display do painel mostrará as letras SE. A luz Eco irá acender neste modo. Nesta configuração, o freezer irá operar com temperatura ajustada para menos 16 graus Celsius. Algumas observações importantes. 1. O display do painel sempre mostrará a temperatura ajustada e não a temperatura interna do freezer. 2. Após 3 horas de funcionamento, caso a temperatura interna do freezer for superior a menos 8 graus Celsius, o display mostrará, e de maneira alternada, as letras HT e a temperatura real no interior. Esta sinalização, HT, significa temperatura elevada no interior do freezer, possivelmente associada com alguma anormalidade no funcionamento ou operação. Nesta condição, um alarme sonoro será emitido a cada 1 segundo, até que qualquer botão seja pressionado no painel para interromper o aviso sonoro. Outras funções importantes. Bloqueio dos botões. Para bloquear os botões, pressione simultaneamente os botões Modo e Tempo por 3 segundos. A lâmpada de bloqueio acenderá.
indicando que os botões estão bloqueados. Para desbloquear, pressione novamente os botões Modo e Tempo ao mesmo tempo por 3 segundos. Desligar o aparelho. Para desligar o freezer, pressione e segure o botão Tempo por 5 segundos. Para ligar novamente, pressione e segure o botão Tempo por 5 segundos. Alarme de porta aberta. Se a porta for deixada aberta por 5 minutos, o alarme de porta aberta será ativado. O som do alarme soará 3 vezes a cada 5 segundos por 5 minutos. Após esse período, o alarme parará por mais 5 minutos. Em seguida, será acionado novamente até que a porta seja fechada. E finalmente recomendamos a leitura do manual que acompanha o produto. Neste manual, cada ponto abordado nesta apresentação é descrito detalhadamente e irá auxiliar na utilização do produto. Antes de falarmos sobre códigos de erro ou falhas, vamos ver como é a composição de blocos dos principais elementos do freezer. Nesta imagem, conseguimos ver que a partir da entrada de energia da rede elétrica encontramos placa de controle principal, localizada na parte de trás do freezer, sendo acondicionada em uma caixa plástica de proteção, logo abaixo e ao lado do compressor. É responsável pelo controle do compressor inverter e também pela comunicação com a placa do painel de controle ou placa display, que fica na frente do freezer. Além de converter a energia da rede elétrica em tensões de corrente contínua, ela também controla a velocidade do compressor através de pulsos PWM. Placa display tem as funções de controle, através de seleção de funções ou modos de operação e ajuste de temperatura. Nesta placa encontramos a entrada e conexão do sensor de temperatura interna do freezer e a entrada do sensor Hall, que é responsável pela detecção de porta aberta ou porta fechada. Além das informações que são mostradas no display de 2 segmentos, ela dispõe de um emissor acústico para sinalização audível de possíveis falhas. Compressor inverter. Este compressor é responsável pela circulação do fluido refrigerante dentro do circuito de refrigeração. O compressor está localizado na parte traseira e inferior do freezer. Este compressor é do tipo inverter e, portanto, sendo de velocidade variável através da aplicação de pulsos PWM e que são gerados pela placa de controle principal. Sensor de temperatura. O sensor de temperatura está alojado dentro da parte interna do freezer, na lateral e protegido por uma pequena grade plástica. Este componente é responsável pela monitoração de temperatura interna do produto. Sensor Hall. Este último componente é um sensor de campo magnético e tem como função detectar se a porta está aberta ou fechada. Este funcionamento depende da detecção da presença ou proximidade de um pequeno ímã que está presente dentro da porta. Importante: para ter acesso ao sensor Hall é necessário a remoção do painel onde está a placa display. Este procedimento é simples e depende basicamente da remoção de parafusos do frame plástico onde este componente está embutido. Vamos falar um pouco sobre códigos de erro ou de falhas. Código de erro HT. Como dito anteriormente, o erro HT indica que após 2 horas de funcionamento, a temperatura interna do freezer está acima de -8 graus Celsius. Nesta situação, o display mostrará, de maneira alternada, as letras HT e a temperatura real no interior. Esta sinalização, HT, significa temperatura elevada no interior do freezer, possivelmente associada com alguma anormalidade no funcionamento ou operação. Nesta condição, um alarme sonoro será emitido a cada 1 segundo, até que qualquer botão seja pressionado no painel para interromper o aviso sonoro. Resumidamente, o fluxo mostra que a condição precisa de fato ser confirmada, através da verificação da temperatura interna. Use um termômetro, conforme mencionado no item 1 do fluxo. Antes do item 2 do fluxo ou de fato condenar alguma peça, é importante avaliar algumas condições. Pode ser o uso ou condição externa, porta aberta ou mal vedada, excesso de carga quente dentro do freezer, ambiente muito quente, vedação, borracha danificada. Podemos ainda avaliar possíveis problemas na circulação de ar, ventilador do evaporador não funcionando, dutos de ar bloqueados, gelo excessivo impedindo a circulação. Considere também alguma ocorrência no sistema de refrigeração como baixa carga de fluido refrigerante, compressor com baixo desempenho, obstrução capilar. E finalmente algum problema elétrico ou no controle do sistema como sensor de temperatura com leitura incorreta, placa eletrônica não acionando corretamente, problema nas conexões com o compressor.
Vamos falar sobre o erro I0. Normalmente associada ao sensor de temperatura que fica na parte interior do freezer. Conforme o fluxo apresentado na imagem, temos que, primeiro, item 1 do fluxo. Avalie se o sensor não apresenta mau contato. Verifique a conexão entre o sensor e a placa do painel de controle. Segundo, item 2 do fluxo. Se a conexão estiver sem problema, meça a resistência do sensor, conforme a referência de pinagem da imagem superior. Em condições normais, conforme a temperatura ambiente, o sensor deverá apresentar um valor de resistência. O valor apresentado deverá ser comparado com a tabela do próximo slide. Lembrando que a resistência de referência do sensor é de 2 kΩ a uma temperatura de 25 graus Celsius e com variação de mais ou menos 10%. Recomendamos ainda que avalie a temperatura com um termômetro digital no local onde o sensor está montado. Conforme imagem inferior, esta medição poderá auxiliar na avaliação do componente. Conforme comentado anteriormente, nesta imagem encontramos a tabela geral de valores de resistência e a temperatura ambiente. Em destaque, a referência na faixa de 25 graus Celsius. Evidentemente, a imagem contém todos os valores possíveis para o sensor. Se for necessário, esta tabela poderá ser solicitada, junto com outros materiais, através de abertura de helpdesk via telecontrol. Vamos agora falar um pouco sobre o sistema de refrigeração e como podemos analisar possíveis defeitos. Neste fluxo, falaremos como diagnosticar casos em que o freezer apresenta baixo rendimento, possivelmente devido à baixa entrada de fluido refrigerante em determinado período de tempo. Etapa 1. Verificação do capilar. Antes de qualquer intervenção, o fluido refrigerante deve ser recolhido adequadamente utilizando equipamento apropriado, evitando sua liberação no ambiente. Realizar o corte do tubo de processo do compressor para permitir acesso ao circuito. Em seguida, cortar o tubo capilar em um ponto acessível, preferencialmente próximo ao filtro secador. Conectar um cilindro de nitrogênio seco com regulador de pressão ao tubo de processo. Utilizar manifold para controle e monitoramento da pressão. Após isso, injeta-se gás de alta pressão, aproximadamente 1,57 MPa, através do tubo de processo. Análise. Se o gás passar com baixa pressão ou dificuldade, isso indica que o capilar está bloqueado. Corte a outra ponta do capilar e proceda com a substituição deste. Caso contrário, o fluxo está normal e a análise pode prosseguir. Etapa 2. Verificação da pressão de exaustão do compressor. Aqui é avaliado o desempenho do compressor. Procedimento. Corta-se o tubo de exaustão e o tubo de absorção do compressor. Em seguida, liga-se o compressor para verificar a pressão de exaustão. Análise. A pressão obtida indicará se o compressor está funcionando corretamente ou se há falha no sistema de compressão. Etapa 3. Verificação dos pontos de solda. Esta etapa busca identificar possíveis vazamentos no sistema. Procedimento. Se todas as análises anteriores não confirmarem o problema, o produto deve ser encaminhado para retrabalho em ambiente de oficina. Primeiramente, o refrigerante deve ser removido. Em seguida, aplica-se nitrogênio com pressão entre 1,5 e 1,7 MPa no sistema de tubulação. Análise. Com a pressurização, é possível localizar vazamentos nos pontos de solda ou em outras partes da tubulação. Este processo garante uma análise completa do sistema de refrigeração, permitindo identificar bloqueios, falhas no compressor ou vazamentos, assegurando um diagnóstico preciso e eficiente. Neste fluxo falaremos como diagnosticar casos em que o freezer apresenta formação de gelo na porta ou em excesso na parte interna, possivelmente devido a algum problema na vedação ou no uso inadequado. Etapa 1. Verificar a vedação. Nesta primeira etapa, o objetivo é analisar o estado da vedação da porta. O ar quente úmido pode entrar no compartimento do freezer quando a vedação não está eficiente. Por isso, é importante verificar se a borracha de vedação apresenta deformações, rachaduras ou enrugamento. Se qualquer irregularidade for encontrada, a vedação pode estar comprometida, permitindo a entrada de umidade e causando o acúmulo de gelo. Etapa 2. Verificar a porta e o gabinete. Nesta etapa, o foco é verificar o alinhamento entre a porta e o gabinete. Uma forma prática de realizar esse teste é colocar uma lanterna dentro do freezer e observar, pelo lado externo, se existe vazamento de luz. Caso haja passagem de luz, isso indica falha na vedação.
Além disso, a porta ou a estrutura frontal do freezer podem estar desalinhadas ou deformadas, impedindo o fechamento correto e favorecendo a entrada de ar externo. Nesta análise, reforçamos que o alinhamento adequado entre a porta e o gabinete depende da correta montagem do conjunto e, portanto, avalie se a causa não teria relação com a montagem da porta ou com a sua inversão de lado direito ou esquerdo. Pode ter relação com esta alteração de posição. Etapa 3. Avaliar a utilização do freezer. Se a vedação e o alinhamento estiverem adequados, o próximo passo é avaliar as condições de uso. A formação de gelo pode ser causada por abertura excessiva da porta ou por ambiente com alta umidade. Nessas situações, o problema não está no equipamento, mas sim na forma de utilização. A solução é realizar o descongelamento manual e orientar o usuário sobre o uso adequado do freezer para evitar recorrência do problema. Este fluxo permite identificar se a formação de gelo é causada por falhas na vedação, problemas estruturais ou condições de uso, garantindo um diagnóstico preciso e uma solução adequada. Vamos falar um pouco sobre o compressor inverter. A avaliação elétrica do compressor por meio da medição da resistência das 3 bobinas, garantindo que os enrolamentos estejam em boas condições de funcionamento. Inicialmente, observa-se na imagem maior, o compressor com seus 3 terminais expostos após a remoção do conector. Esses terminais correspondem aos enrolamentos internos do compressor e são os pontos onde serão realizadas as medições de resistência de cada bobina. Nas 3 imagens menores, temos os valores medidos e que estão próximos ao valor de 15 ohms, com pequenas variações que estão dentro do aceitável, de 10 a 20%. Observe ainda na imagem maior que também há um terminal de aterramento separado. Neste caso, é importante avaliar se não existe curto entre as bobinas e a carcaça do compressor. Para finalizar, existem outros problemas que têm direta ou indiretamente relação com o compressor. O não funcionamento do compressor inverter pode estar relacionado com falha na placa eletrônica, controle ou potência, defeito elétrico ou mecânico no compressor, problemas de alimentação, sensores ou conexões. O diagnóstico correto exige sempre, separadamente, responder a 3 questões básicas como: placa está comandando? Placa está fornecendo energia? Compressor está apto a funcionar? Em resumo, avalie sempre todas as possibilidades antes de condenar o compressor. Vamos falar um pouco sobre o fluido refrigerante R600, a sua carga e manuseio? O R600A isobutano é um refrigerante natural, altamente eficiente e inflamável, amplamente utilizado em refrigeradores domésticos modernos. Sua inflamabilidade exige procedimentos específicos de segurança. Na parte traseira do refrigerador encontramos a etiqueta semelhante a esta imagem, com as informações de consumo, peso e carga de fluido necessário. Observar que a carga de gás é de 60 gramas. Equipamentos necessários: detector de vazamento HC, balança para medição, cilindro com fluido R600A, cilindro de nitrogênio, manifold, filtro secante. Ferramentas diversas, chaves, corta-tubos e outras que forem necessárias. Procedimento operacional. 1. Segurança. Desenergizar o produto, ventilar bem o ambiente de trabalho, evitar ignições ou chamas. 2. Recuperação. Recolher o gás fluido em cilindro apropriado. 3. Remoção do compressor, corte mecânico e retirada do filtro secante. 4. Instalação. Compressor compatível, filtro secante novo. 5. Brasagem, purga com nitrogênio. Importante: não se purga com o próprio R600A. Não se purga abrindo válvula e deixando o gás lavar o sistema. Não se usa ar comprimido, traz umidade e oxidações. 6. Estanqueidade, teste a estanqueidade com nitrogênio. 7. Realizar o vácuo respeitando o tempo necessário, recomendado de 15 a 30 minutos, e o valor é aproximadamente igual a 500 a 700 microns. Dependendo da bomba e medidor. 8. Carga, em forma gasosa e com massa exata. 9. Testes finais, amperagem do compressor, geada, formação de geada na evaporadora, e vedação, se o sistema está totalmente fechado, sem vazamento de gás. Ok, chegamos ao final deste evento. Esperamos que tenha gostado deste conteúdo. Para dúvidas e sugestões sobre este e outros treinamentos, o e-mail é este da tela, treinamento.at@britania.com.br. Até breve!